Eita glória, nem eu e nem você estamos só, porque Deus, Ele nos chamou e Ele garante a vitória na minha vida e na tua. O segredo é confiar e ter fé, e nunca desistir de sonhar e acreditar na vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, abram a Bíblia de vocês aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, e ouça a mensagem de Deus para a tua vida e para a minha. O que Deus nos traz neste dia de hoje? Aqui a mensagem do Senhor nos diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão cada um, porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim queimar o incenso aos deuses estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eita glória, é forte. A mensagem do Senhor só confirma o chamado de Jeremias para entregar a mensagem do Senhor para o seu povo. E como eu e você sabemos, era um povo rebelde que não queria obedecer a palavra de Deus. Jeremias, ele viveu no final do reinado de Judá, pouco antes de acontecer a destruição de Jerusalém, 626 mais ou menos antes de Cristo. Ele foi chamado por Deus para ser profeta no tempo de decadência espiritual e de ameaça política sobre o Império Babilônico que estava ali crescendo. Judá ainda mantinha rituais religiosos, mas o povo vivia em idolatria e injustiça e pecado. Seu ministério conheceu e aconteceu ali durante o reinado de Josias, de Joaquim e Zedequias. Jeremias, ele foi escolhido muito antes de nascer. Deus
conhecia e sabia quem era Jeremias. E sabendo disso, conseguimos entender a sabedoria que Deus tinha. Naquela época, mesmo Jeremias enfrentando reis e sacerdotes e o povo, Deus fala que seria com Jeremias. E como uma cidade fortificada, ele seria protegido pelo Senhor. Deus chama e capacita e protege aquele que ele escolhe. Então eu e você precisamos entender que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a nossa vida. O inimigo pode até se levantar, por um caminho ele vai vir e por 7 vai ter que bater de retirada. Porque Deus nos chamou para sermos corajosos. Não devemos temer, nem ficar com medo dos levantes, nem de pessoas que acreditam que são poderosas. Porque poderoso mesmo é o teu Deus e o meu. Ele sim é poderoso e ele nos chamou para eu e você sermos corajosos e não temer os levantes, as maldades, as falsidades, as armadilhas, as obras malignas que são feitas para tentar destruir a tua vida e a minha. Porque Deus está mostrando aqui para eu e você que Ele é conosco, que Ele vai estar sempre cuidando de nós. E por mais que se levante príncipes e reis contra a minha vida e contra a tua, não vai prevalecer, porque Deus está conosco. Então, quando Deus ele nos coloca como profeta, é para que eu e você não venha temer, não venha ficar com medo de entregar a sua palavra. Precisamos obedecer à vontade e o querer do Pai. Eu sei que muitas das vezes nós somos maltratados, nós somos humilhados, as pessoas não acreditam que Deus é comigo e contigo. As pessoas duvidam do chamado de Deus na nossa vida. Mas eu e você precisamos compreender que Deus ele está no controle de tudo e Ele nos justifica. Deus te justifica, Deus me justifica. E por mais que as pessoas duvidem e não acreditem no chamado que Deus tem para a nossa vida, eu e você precisamos compreender qual é a missão que eu e você temos nesta terra. Porque quando Deus nos chamou, Ele colocou um propósito na nossa vida. E nós já conhecemos. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por lutas, nós passamos por humilhação, nós passamos por situações que desanima, que entristece, que dá vontade de desistir. Mas é justamente isso que o inimigo quer. Ele traz luta para a minha vida e para a tua. Para que eu e você não venha obedecer à vontade e o querer de Deus. Para que eu e você venha ter vergonha de servir ao Senhor. Quantas pessoas nos ambientes onde eu e você frequentamos usam situações que acontecem com outras pessoas para tentar nos humilhar, para nos colocar para baixo, para fazer eu e você sentir vergonha de servir a Deus. Essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo. É Satanás que usa elas para fazer com que eu e você se envergonhem de servir a Deus, de fazer a vontade e o querer do Pai, para que não se cumpra a nossa missão nessa terra. Mas é por isso que Deus está mostrando aqui o chamado de Jeremias, para que eu e você entenda que da mesma forma que Ele já conhecia Jeremias no ventre da sua mãe, Ele também nos conhece. Então, quando Deus nos entrega uma responsabilidade, é para eu e você cumprir a missão que Ele nos confiou. E não é para a gente temer. Quando a gente entrega a mensagem de Deus, tem pessoas que se levantam, porque elas não querem ouvir a verdade. E elas ficam com medo, porque elas sabem que estão vivendo em pecados, e elas temem que eu e você revele a verdadeira identidade delas. O que elas não sabem é que a gente só vai revelar a verdadeira identidade dessas pessoas se Deus nos mandar e se Deus assim nos permitir. Do contrário, elas vão poder viver no pecado delas sem temer. Quantas pessoas olham para mim e dizem que tem medo de mim? Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que quem está comigo é Deus e é Ele que me protege, é Ele que está cuidando de mim. Eu não tenho nada a temer. Se essas pessoas têm, a gente não pode fazer nada.
Então confia no Senhor, tenha fé, continue buscando, fazendo a obra e confiando que Deus vai fazer se cumprir a missão que Ele te confiou. Que Deus te proteja.